Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a dica hoje veio de Silvomar Ramos. E desde já fica mais uma vez o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E é uma dica que, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, comprova que nós estávamos certos mais uma vez. E veja que eu usei a palavra infelizmente, porque esse tipo de coisa, família, eu acho que ninguém quer acertar. Eu disse para vocês que essa restrição que está acontecendo na Europa, logo ia sobrar aqui para o Brasil. No nosso vídeo onde comentamos sobre as leis duras que estão acontecendo lá, nós temos vários vídeos, mas o mais recente é esse onde nós mostramos que mais de 3.000 fazendas estão sendo compradas para serem desapropriadas. Simplesmente fazendas produtivas, que produzem muito alimento, elas estão sendo compradas, a pessoa é obrigada a vender, certo? E aí eles fecham a fazenda simplesmente para que aquela atividade ali cesse. Aí eu perguntei a vocês no vídeo, né? Se a população continua com a mesma demanda de consumo e você fecha assim, de uma hora para outra, 3.000 fazendas de uma vez, o que é que vai acontecer? Como vamos suprir esse alimento? E aí eu disse, se eles estão fazendo isso com eles mesmos, vai acontecer logo restrições em cima de nós aqui também. E a dica do Silvomar não deixa sombra de dúvida. Olha só, meus nobres e queridos irmãos, por isso é que eu uso de novo a palavra infelizmente, nós estávamos certos. E como esse assunto é pra lá de polêmico e ruim, pega agora mesmo o frango frito com pão e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Nova lei da União Europeia deixa as exportações brasileiras mais caras. Regra exige que empresas exportadoras provem que soja e carne vendidas ao mercado europeu não tem ligação com desmatamento. Uma matéria muito recente de 6 de 12 de 2022. Ela segue dizendo: a União Europeia anunciou nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2022, uma nova lei que deixa as exportações do Brasil e de alguns outros países mais caras. Segundo a nova regra, as empresas exportadoras terão que demonstrar que a soja, a carne bovina, a madeira, o café e outros commodities que vendem ao mercado europeu não têm ligação com o desmatamento em qualquer lugar do mundo. Essas companhias terão que apresentar declarações oficiais provando que suas cadeias de suprimentos não estão ligadas à destruição de qualquer bioma antes de embarcarem seus produtos para a União Europeia. Aí, meus irmãos, você vê a hipocrisia porque está falando os caras, né, que mais poluem, por exemplo, com seu consumo de energia. A energia elétrica deles não é movida como a nossa, né? Com as forças das águas, eles não têm essa riqueza de rio como nós. Então a maioria vem de quê? A base do carvão, que polui muito mais. E é esses caras, né, que estão falando acabar com o uso do combustível, por exemplo, e passar a usar elétricos, fazendo com que as usinas deles, que já estão sobrecarregadas, tenham que poluir ainda mais para suprir mais essa demanda do mercado, que será o combustível dos carros. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia, é como se o mundo tivesse sem lógica, de cabeça para baixo, como o povo dizia mais antigo, de pernas pro ar. Literalmente parece que a coisa enlouqueceu de uma vez. É o que os caras dizem, não se rebate e acabou. Ponto final. Eu já disse para vocês, esse velho continente, a União Europeia, é um continente velho, é um continente que não tem mais nada para dar e a riqueza dos caras se baseia em números. Se nós tivéssemos um verdadeiro nacionalista na frente da nossa nação, era muito simples isso aqui. Olha, vocês não querem comprar não? Pronto, agora para vocês comprarem vai ser mais caro. A gente também vai aplicar aqui uma pena em cima de vocês, porque a questão, meus irmãos, das sanções que já fizeram com outros países, por exemplo, a Venezuela, são países que têm uma abundância em um certo material, no caso da Venezuela, petróleo, mas não tem os outros commodities. A terra não é tão farta como aqui, porque o Brasil, além de ser rico, ele é farto. Rico por ter muitas matérias-primas, certo? Como combustível, como quartzo, como nióbio, etc. Tantos materiais, de tudo aqui tem, ok? Mas além disso, ainda tem uma terra muito fértil. Essa terra tem todas as condições para dar a qualquer governante daqui a soberania do seu país, para tornar o seu país verdadeiramente soberano pelos recursos que ele mesmo tem. Só que esses recursos hoje eles estão sendo extraídos a preço de banana. Estão sendo importados. É uma verdadeira farra. Era isso que o Dr. Enéas passou a vida explicando. Olha, o problema não é nem o que a gente perde com corrupção. Se você comparar o que se perde, o que se rouba do país,
certo? Através desses meios ilícitos, desses acordões que eles fazem, comparado ao que é oficial, o que está no contrato, se torna mixaria, como Enéas disse, mesada de trombadinha. Porque o crime maior, meus irmãos, está justamente nessas matérias-primas, que só elas, várias delas, aliás, qualquer uma aqui, para escolher assim, não é, ó, só tem isso aqui, vamos atrelar isso, não, tem várias para você atrelar. E tornar o país o mais forte, a maior potência. Então não se faz isso, se entrega tudo, e aí a gente é obrigado a tomar esse tipo de sugestão, né? De um país que, esse sim, pobre, que não tem mais recurso nenhum. O que eles têm é o dinheiro na base dos computadores, né? Dentro dos computadores, que dizem que eles são ricos e bilionários. E nós é que somos pobres porque não temos esses números nos computadores. Então, meus irmãos, até quando é que a gente tem que aguentar isso? As empresas terão que demonstrar quando e onde os commodities foram produzidos, sempre em áreas livres de desmatamento, o que significa que não foram cultivadas em terras desmatadas após 2020. Eles também devem mostrar que os direitos dos povos indígenas foram respeitados durante a produção das mercadorias. Meus irmãos, isso aqui é duro para mim ler, viu? Eu vou dizer para vocês por quê. Questionamento simples, uma pergunta simples. Tem algum povo indígena na terra deles? Não, Davi, não tem. Por quê? Porque eles passaram a espada em tudo. Os que restaram foi pro chumbo. Então esses caras que têm a sua terra, as suas bandeiras banhadas literalmente em sangue, querem dizer a nós, né, que preservamos os nossos indígenas, que respeitamos muito mais do que eles. Não somos santos também, mas para comparar a forma que os brasileiros trataram os indígenas para eles, que literalmente exterminaram. Você pega os Estados Unidos mesmo, aquele ali é o povo americano, nunca foi. É o povo estrangeiro que tomou conta daquela terra. Os mexicanos, por exemplo, são o povo da terra. É o que restou daquele povo. Mas americano mesmo ali, meus irmãos, não tem mais. Os nascidos ali, os nativos da região, não tem mais. Os que sobraram correram pro México, para não acabar fazendo parte da história também. Então é essas pessoas que querem nos dizer como a gente deve agir e cobrar regra. Eu fico muito indignado com isso aqui. É triste isso aqui. O não cumprimento pode resultar em multas de até 4% do faturamento da empresa, além da proibição para novas exportações. Esse processo todo vai exigir que as empresas e as autoridades dos países exportadores e com problemas de desmatamento de floresta, como o Brasil, a Indonésia e a Malásia, criem todo um novo sistema de rastreamento e compliance, demonstrando em detalhes a origem dos produtos. Essa medida vai criar novos custos, aumentando o preço das commodities exportadas. A novidade vai impactar até mesmo as grandes empresas produtoras e exportadoras de commodities que sabidamente não atuam em áreas de desmatamento, já que elas também terão que comprovar a origem de sua produção. Isso aqui, meus irmãos, você vê como é que está a crise global, né? Os países todos com as suas economias endividadas. Isso aqui vem para agravar mais essa crise. Para quê, Davi? Por que é que isso acontece? Isso acontece, eu não faço arrudeio aqui. Eu podia segurar a informação para dar no final do vídeo, mas eu não sou desse tipo. Isso aqui acontece, meus irmãos, para que nós passamos a consumir o produto alternativo. Aquele que eles garantem que é politicamente correto e é autossustentável. Que são essas carnes de laboratório, essas comidas que estão sendo criadas da mais simples à mais complexa dentro dos laboratórios. Essas carnes, inclusive à base de cocô, essas sintéticas estão vindo para substituir o produto original, o produto orgânico. E eles vão ser mais baratos, porque não vão receber multas como essa daqui, não vão receber tanta restrição e cobrança. Então, você, classe pobre, classe média, né? Apenas quem for rico vai continuar de boa, mas quem não for vai passar a ter que, por condição financeira mesmo, a consumir esse novo produto. Isso aqui, meus irmãos, era sim motivo para protestar. Isso aqui era motivo para exigir dos políticos o rompimento com essas alianças. Mas o povo está preocupado com isso? Não. O povo está preocupado, né, com seu político de estimação, com a sua bandeira, agora amarela ou vermelha, enquanto as coisas realmente estão sendo feitas. Você não tenha dúvida que o Lula está até a cabeça nisso aqui. Nós estamos ferrados, principalmente com ele no poder. Negociadores de países da União Europeia e do Parlamento Europeu fecharam um acordo sobre a lei na terça-feira. Agora os países do bloco terão que aprovar finalmente a legislação antes de sua entrada em vigor. Então é isso aqui a grande questão, família. Tá vendo? É uma lei. E os próprios países do bloco vão aprovar formalmente essa legislação. Isso quer dizer o quê? Que nós tínhamos tempo
se houvesse uma conscientização do que isso realmente significa, para barrar esse tipo de projeto. Isso não traz bem nenhum à população, mas nós temos aí os vídeos do próprio Lula falando o quê? Ele dizendo que não só é de acordo com esse tipo de coisa, como ainda deveria-se que o que fosse decidido lá fora, os países seriam obrigados a aceitarem. E isso aqui faz parte dessas medidas. Eles criam as leis lá, só que com a aprovação do próprio país, né, que se vende, se submete a isso e aceita tudo. É triste e você sabe que isso aqui só vai gerar mais crise e mais miséria. Segundo a agência de notícia Reuters, o Brasil e outros países como a Indonésia, a Colômbia e a Malásia criticaram o plano europeu, dizendo que as regras são pesadas e caras. Muitos críticos acreditam que medidas como essa simplesmente mascaram o conhecido protecionismo de alguns países europeus que historicamente defendem os seus agricultores. Um dos casos mais conhecidos é o da França, que dá elevados subsídios aos agricultores do país. Nesta terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron festejou a nova lei em sua conta nas redes sociais. Temos trabalhado para isso, e a França mostrou o caminho. A União Europeia proíbe a importação de produtos derivados do desmatamento. Somos os primeiros no mundo a fazê-lo. A batalha, olha a palavra que eles estão usando, a batalha pelo clima e pela biodiversidade está se acelerando, escreveu ele aqui e encerra a matéria. Então é uma batalha, família, para não dizer que é uma treta, tá certo? Tipo aquela lá que aquele país do frio tá enfrentando. Eu disse para vocês, isso é um modelo de negócio que chegou para ficar graças à alienação da população. O que deveria ser feito aqui era esses países dizerem não, União Europeia, vocês são verdadeiramente pobres, o dinheiro de vocês comam ele. Vocês não estão preocupados em proteger, né? Porque os liberais falam tanto disso. Não, o negócio é abrir o comércio, é vender tudo. Pois bem, olha aí o resultado. Quanto mais empresas pertencem a esses caras, mais força eles fazem em cima dos países, já que eles são donos das principais fontes de riqueza de cada país. Aí um inscrito questionou, dizendo, Davi, mas o Estado ele não produz riqueza. O Estado ele não tem que produzir riqueza. O que o Estado tem que produzir é as condições da própria população se desenvolver e crescer. Eu não falo aqui porque as pessoas confundem. O meu plano é o mesmo de Dr. Enéas. Enéas não falava, olha, eu vou estatizar tudo e vou tomar conta. Não, não era o plano de Enéas. O plano de Enéas era ser intervencionista a favor do povo, a favor das suas próprias empresas, como eles estão fazendo, olha aí, ó. Enquanto eles vão taxar os nossos produtos, porque se trata disso, na verdade, ao mesmo tempo eles dão subsídio aos próprios produtores, coisa que não se faz no Brasil. Aqui se estrangula o seu próprio produtor, o seu próprio empresário. Então o governo tem que existir, como o Dr. Enéas, Dr. Batista Vidal, Adriano Benayon tanto falaram, o que o Estado tem que existir não é Estado mínimo nem máximo, é o Estado necessário para regulamentar essa transação, ter as suas medidas protecionistas a favor do seu povo e permitir que esse mesmo povo desenvolva, cresça, é aquela padaria vire um supermercado, o supermercado vire uma rede de supermercados e depois, com a ajuda de Deus, uma empresa internacional. Mas não é isso que se pensa. Ou querem ir ao extremo de estatizar tudo e transformar naquela bagunça pública que só serve de cabide de emprego, e do outro lado quer entregar tudo e deixar na mão desses caras que são justamente quem ferra as outras nações. Porque quem vem pra cá, como bem disse o Dr. Enéas, não vem pra trazer, vem pra levar. Ora, se eu chegar aqui pra você agora, ô irmão, você que tá vendo o canal, você que já segue o canal há anos e graças a você nós estamos aqui até hoje. Se eu chegar pra você e dizer, ô irmão, venda aí tua casa, teu carro, o que tu tiver tu vende, eu vou fazer a mesma coisa, vamos nós dois investir lá na Holanda, por exemplo. A gente vai com a intenção de fazer aquele país chegar ao número 1 da economia, a ser o melhor país do mundo, ou a gente vai pra ganhar dinheiro? Não seja hipócrita, fala a verdade, a gente vai pra quê? A gente vai pra ganhar dinheiro. É óbvio que a gente vai pra ganhar dinheiro. Então se eu e você, pessoas comuns, pensamos assim, o que você acha que grandes empresários pensam? Meu irmão, é questão de lógica. E é por isso que existe esse combate todo e essa desinformação que é para nos manter em lados opostos, ou esquerda ou direita, ou entreguista ou estatista, dá na mesma essa porcaria. Porque se não tiver um equilíbrio, Dr. Enéas nunca aceitou que era de direita, nunca aceitou que era de esquerda, porque ele dizia, qualquer um que queira fazer um bom governo, ele não pode ser nem de um lado nem do outro, ele não pode ser extremo. Ele tem que ver coisas boas de um lado e do outro e implementar aquilo no seu governo. É preciso você dar condição do empresário desenvolver sua empresa aqui, ao mesmo tempo que você tem que prestar algum assistencialismo àquele que não tem condição de caminhar com as próprias pernas. É simples assim.
Então toda essa treta, meus irmãos, nos mantém nós contra nós mesmos, enquanto os grandes planos estão sendo feitos. Isso aqui faz parte da agenda, você sabe de quem, né? Eu não preciso falar aqui. Você sabe que isso aqui faz parte de uma agenda, certo? E cada ano que passa, cada mês que avança, você vê o cenário ficando pronto e cada medida sendo implementada. É triste, família, a gente tá aqui às vezes falar com o vento, mas não vai ser por omissão nossa que as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer porque tem de acontecer mesmo, mas não foi por nossa covardia. Ah, os caras não quiseram falar, ficaram com medo. Tá aí a realidade, família. Eu peço que você passe esse vídeo adiante, se tem alguma mínima chance que seja, as pessoas estarem conscientes e principalmente orar, né? Pedir a Deus que intervenha por nós, meus irmãos, porque os planos dessa galera aqui é terrível. Eles não vão se assossegar enquanto esse produto que eles estão fabricando nas empresas deles esteja na mesa de cada pessoa desse planeta, cada pessoa pobre e de classe média. Comida de verdade só para elite. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!